A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Estamos hoje, domingo, dia 26 de julho de 2020, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical. Estamos no terceiro trimestre deste ano e neste trimestre estamos estudando escatologia. Escatologia é o estudo doutrinário das coisas que devem acontecer no final dos tempos. Chegamos à lição de número 4, a Igreja e a vinda de Jesus. A nossa leitura bíblica está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versos 3 a 14. Se você está nos acompanhando pelo seu celular, no canto dessa imagem do celular à direita tem uma setinha apontada para baixo. Se você tocar nessa setinha, você vai ver que esse texto estará lá disponível para o acompanhamento da leitura. Mateus 24, 3 a 14, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nós vamos fazer uma pequena oração. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor, da orientação do Teu Santo Espírito. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando, na lição de hoje, sobre a segunda vinda de Jesus. Por que segunda vinda? Porque Jesus já veio uma primeira vez. Viveu nesta terra e pregou o Evangelho do Reino por 3 anos e meio. Depois disso, ele, na cidade de Jerusalém, foi preso, julgado, crucificado e morreu, vindo a ressuscitar no 3º dia. E hoje, diz a palavra de Deus, que ele se encontra junto ao Pai, nos preparando o lugar. Então, por isso, nós falamos em segunda vinda de Jesus. Agora, uma coisa importante para se saber sobre essa segunda vinda de Jesus, que ela abrangerá 2 fases distintas. Ou seja, a segunda vinda de Jesus será em 2 etapas. Na primeira etapa, ou primeira fase, ele virá nas nuvens. Nenhum olho o verá, para arrebatar a sua igreja.
como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os vivos, falando da igreja, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiro passo dessa segunda vinda é um arrebatamento dos salvos, da igreja, que vão de encontro com o Senhor nos ares. Nenhum olho aqui desta terra o verá. Na segunda vinda, ele será visível para o mundo. Aí ele vem com grande poder e glória. Como diz Paulo também em Colossenses 13:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Então Jesus vem a qualquer momento, arrebata a sua igreja, e depois de 7 anos de grande tribulação aqui nesta terra, que se seguirá, cumprimento da 70ª semana de Daniel, como nós já estudamos na lição de número 2. Se você não pegou essa lição, vá na nossa playlist, tem uma playlist só de escola dominical, e lá vai estar a lição do segundo trimestre de número 2, que fala sobre as 70 semanas de Daniel. E você pode completar com mais amplitude o seu estudo. Pouco antes da sua morte, Jesus proferiu 2 sermões. Os 2 sermões são bem diferentes no seu conteúdo e nos seus temas. O primeiro sermão, conhecido como Sermão do Monte, o Monte das Oliveiras, onde Jesus estava, este sermão profético é acerca dos últimos dias e está registrado nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. O segundo sermão foi quando ele instituiu a Santa Ceia. Está registrado em parte no livro de João, no capítulo 13, a partir do verso 30 até o capítulo 17, verso 26. Este segundo sermão, ele fala das bênçãos decorrentes da sua morte e ressurreição. É importante conhecer a distinção entre os 2 últimos ensinos de Jesus. No ensino de João, não há dificuldade em se entender que Jesus está falando aos crentes individualmente e à igreja. Já em Mateus, o quadro não é de fácil compreensão. Traz muitas profecias que só com o seu cumprimento trará elucidação. Como disse lá o anjo disse ao profeta Daniel, no último capítulo do livro de Daniel, no capítulo 12. Daniel estava escrevendo as profecias no livro e não estava entendendo o que escrevia. Então o anjo falou para ele, olha, quando, não é para você entender, mas quando estiver se cumprindo, os sábios entenderão. Então, algumas profecias só serão completamente entendidas, elucidadas, quando se realizarem. Nesse sermão de Mateus, o Sermão do Monte, o enfoque de Jesus é a nação eleita, a nação de Israel. E o que lhe acontecerá na última semana de Daniel, como nós já falamos, que está na nossa lição 2. Os juízos ali profetizados ocorrerão no período da grande tribulação. A grande tribulação é um período que ocorrerá após o arrebatamento da igreja de 7 anos. Se você acompanha os nossos estudos, já está
bem inteirado sobre a grande tribulação. Nesse meu canal, nas playlists, tem sobre o livro de Apocalipse. E lá nós estamos estudando desde o capítulo 6. E do capítulo 6 de Apocalipse até o 18, vai falar só sobre a grande tribulação. Ali está ampliado o que está escrito no livro do profeta Daniel e o que fala Jesus aqui em Mateus 24. Se você quiser saber mais, se aprofundar, estude, veja os nossos vídeos sobre Apocalipse e você vai ter um entendimento melhor do que nós já estamos vendo e vivendo e estudando. Você também que já acompanha os nossos vídeos, é importante sempre dar uma voltinha num vídeo de um outro para marcar bem o entendimento sobre as coisas proféticas, porque as coisas proféticas elas não são de fácil compreensão. É preciso muito estudo, muita atenção e muita graça do Senhor para não cair em erro. Por isso, é bem importante estar alinhado a isso, porque Jesus falou mesmo aqui nesse sermão que acabamos de ler, que nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas, e eles usam essas passagens difíceis da profecia bíblica para confundir. Então você precisa estar muito bem alicerçado, doutrinado sobre essas coisas, para não cair em erro de algumas seitas que trazem ensinos errôneos a respeito do assunto, fazendo com que você se desvie da verdade. Nós vamos ver alguma coisa sobre a vinda de Jesus em relação à igreja, em relação a Israel e em relação aos gentios. São coisas diferentes. A vinda de Jesus em relação à igreja, ela é a salvação individual e não nacional. Não é a igreja local que vai ser arrebatada, vai ser muitos membros desta igreja que têm salvação. Alguns não subirão, porque o próprio Jesus, em outra ocasião, fala uma parábola sobre o joio crescer no meio do trigo, em relação a pessoas que estão na igreja, mas não têm o Espírito Santo da promessa em seus corações. Portanto, não são selados. A salvação é individual. Milhões de pessoas serão arrebatadas de todas as igrejas cristãs do mundo. Neste dia se revelará a diferença do justo e do injusto. A vinda de Jesus em relação aos judeus vai se manifestar na segunda vinda, na segunda fase da segunda vinda. A nação israelita, durante a grande tribulação, ela será redimida como nação. Então, a nação de Israel, ela vai reconhecer que aquele a quem eles, os israelitas, transpassar ali no dia da crucificação, é o Messias prometido a Israel, desde os profetas antigos. E toda a nação se converterá e se tornará o centro do aconselhamento mundial. Durante a dispensação do milênio, nós também já estudamos sobre as dispensações na nossa escola dominical, você pode rever esse estudo.
E os gentios, ou seja, aqueles que não são nem israelitas nem igreja. Haverá salvação para os gentios durante a grande tribulação? A resposta é que haverá. Jesus falou acerca do arrebatamento que dois estariam numa cama, um seria levado, outro seria deixado, falando de um casal em que um é crente e o outro não é. Jesus falou também, olha, dois estarão no campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado, ou seja, pessoas do emprego, que algumas são crentes e outras não são. As que são crentes serão arrebatadas e as que não são passarão durante a grande tribulação. Essas pessoas, elas poderão ser tocadas, porque durante esse período haverá uma apostasia muito grande. Os sábios desta terra explicarão o arrebatamento como abdução por extraterrenos ou algum gás de alguma nação que evaporou essas pessoas. Darão explicações assim, malucas, sem nenhum fundamento, mas que muitos crerão. Como nós agora estamos vivendo esse período de pandemia e vem tanta teoria absurda em nome da ciência, e as pessoas estão aceitando. Também durante a grande tribulação, por causa da dureza de coração, eles vão aceitar. Mas aqueles que conviveram com crentes vão perceber que o que na verdade aconteceu foi que Jesus veio buscar o seu esposo, a sua esposa, o seu companheiro de trabalho. E essas pessoas poderão de alguma maneira ser quebrantadas, embora isso será muito mais difícil, porque o Espírito Santo que habita no crente que foi arrebatado não estará convencendo o mundo do pecado como convence agora. Então a salvação haverá, será muito difícil, e aqueles que aceitarem Jesus como um Salvador certamente serão perseguidos pelo anticristo, e isto é uma opinião pessoal, a maioria deles será morte, por causa que a perseguição será feroz. Vamos ver agora alguns detalhes da segunda vinda de Jesus. Primeiro detalhe, é certa a vinda de Jesus. João 14,3 diz assim, quando eu for e vos preparar lugar, palavras de Jesus, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando será a vinda de Jesus? Lá em Mateus 24:36 diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Palavras de Jesus. Ou seja, ninguém sabe o dia. Vem como ladrão. Lá em 1 Tessalonicenses 5:2 diz assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E como vem o ladrão? O ladrão vem quando menos a gente espera. O ladrão vem sempre em segredo. O ladrão é sempre rápido e apressado. E o ladrão sempre visa o que é valioso, o que é melhor, o tesouro. Jesus vem para buscar os seus. Então, uma coisa importante que nós vemos nas profecias, que o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça, período dispensatório,
nós estamos aguardando a vinda de Jesus. E como devemos aguardar a vinda de Jesus? Lá em Mateus 25 mesmo, Jesus conta duas parábolas sobre de como nós devemos aguardar essa sua vinda. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. Ela é grande, não vou ler toda, vou ler só um trecho. Mateus 25, 1 a 3 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Então aqui Jesus conta uma parábola mostrando que há muitos servos de Deus, a essência da parábola, que são prudentes, que guardam com ansiedade a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E que alguns servos de Deus são relaxados, não se preocupando com a vida espiritual, não levando azeite consigo e, portanto, quando Jesus vier, estarão despreparadas. E também conta uma parábola dos talentos. Lá mesmo em Mateus 25, também um trecho grande, só vou ler 2 versículos, o 14 e o 15. Pois será que como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Então Jesus faz uma alegoria da sua própria pessoa, partindo para o céu, e um dia vindo buscar e perguntando o que nós fizemos com os talentos que ele nos deu, nos capacitando para a sua obra. E na parábola nós vemos que um deles relaxou e com medo enterrou o seu talento. Você está enterrando o seu talento? Que tipo de servos somos? Estamos vigilantes? Estamos trabalhando? Pense nisso. Que tipo de servo você é? Enterrou o seu talento ou não? Você está vigilante? Você está trabalhando? Medite, ore e, se for o caso, faça um concerto com Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento em que meditamos acerca da vinda do teu Filho, Senhor. Que a tua igreja esteja preparada, Senhor, para esse dia, coração voltado para tuas coisas, Senhor. Dá claramente, Senhor, aqueles que estão falhando, esta visão da tua glória, Senhor, para que ainda neste tempo oportuno se arrependam, Senhor, e voltem para os teus bons caminhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.